Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidada a meritíssima juíza de Direito e presidente da 4ª secção do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, igualmente coordenadora dos serviços de mediação judicial no mesmo tribunal, a doutora Sofia Sulimane Manjate. Juntos, temos como tema de análise as prerrogativas, os desafios, as perspectivas dos serviços de mediação judicial do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. É sabido que os tribunais, por sua natureza, andam congestionados por conta dos inúmeros processos que lá têm. E foi adotado um mecanismo de celeridade na resolução extrajudicial de conflitos, e é nesta senda que a doutora aceitou, e bem, o nosso convite, desde já agradecemos, meritíssima, por forma a vir explicar o que é isto de serviços de mediação judicial da cidade de Maputo. E a pergunta, doutora, de fundo, a primeira questão mesmo que irei fazer é, doutora Sofia, o que são os serviços de mediação judicial e qual é a sua finalidade principal no sistema de justiça moçambicano? Em primeiro lugar, queria lhe cumprimentar e agradecer pelo convite que me colocou. Nós é que agradecemos. É um prazer muito grande para mim estar aqui. Eu iria dizer que os serviços de mediação judicial é um meio alternativo de resolução de conflitos, né? É um projeto que os tribunais abraçaram com a intenção mesmo de tornar a justiça mais célere. Como bem referiu, dada a demanda que existe nos tribunais, os tribunais hoje em dia enfrentam desafios da administração da justiça sozinhos, né? Então foi necessário e é importante adotar essas outras formas de resolução de conflitos e de tornar a justiça mais próxima do cidadão. E o serviço de mediação é mesmo isso, surge exatamente para isso. Diga-se de passagem, doutora, é um sucesso este trabalho que vem sendo desencadeado pelos serviços de mediação, dizer igualmente que tem abrangido de forma útil, não é? Porque uma das questões que se discute é juíza e sabe muito bem que este é um mal que assola os nossos tribunais, infelizmente, a decisão e o seu efeito útil, não é? Os serviços de mediação têm esta prerrogativa, conseguem tomar decisões em tempo útil e que satisfaçam as partes, não é? E estão de parabéns, muito obrigada por esta iniciativa. Muito obrigada. É assim, essa medida ou esse projeto foi adotado pelo venerando presidente do Tribunal Supremo. Foi por iniciativa dele, aliás, que surgiram os serviços de mediação judicial, que são os serviços que funcionam junto aos tribunais provinciais. Neste caso, estamos na cidade de Maputo, no Palácio da Justiça, no Reis de Chão. Então, e ele é regido por um regulamento, né? É um processo ou é um serviço que é rápido em termos de tempo e de mecanismo mesmo de resolução dos conflitos. Exato. Só para ter uma ideia que os processos ou os problemas dão entrada nos nossos serviços e no máximo em 2 meses devem findar. Não significa que ficam lá 2 meses. Pode ficar 1 dia, 2 dias ou uma semana, né? Para as partes conseguirem. Uma semana já é notificado. Para quem já teve experiência sabe. E agora estamos a adotar uma outra forma de estar, que é, se as partes chegam juntas no mesmo dia. É possível? E se temos disponíveis salas e mediadores, eles entram imediatamente para resolver o problema. E sai lá. E pode sair de lá com a solução, exatamente. Certo, doutora. Mesmo indo para as questões que são aquilo que nos propusemos a discutir, gostaríamos igualmente, não só nós, mas também o telespectador, de perceber em que consiste na prática a mediação como método alternativo de resolução de conflitos.
Olha, na prática, é um serviço onde, diferente do tribunal, é preciso fazer sempre essa diferença, né? No tribunal nós temos uma tramitação mais burocrática, né? Com aquele tempo todo que leva, etc. Os processos levam vários anos, muitas das vezes. E os serviços de mediação judicial, os casos que dão entrada, são resolvidos em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Isso significa que as partes chegam ao serviço de mediação, que é a parte que traz o problema, pede a mediação, porque ela está disposta, aquilo é voluntário, pede a mediação e nós fazemos preencher o impresso, que a parte está a pedir a mediação. E entregamos uma solicitação para chamar a outra parte. E se a outra parte aceita, vem aos serviços e faz uma proposta para marcação da data para a sessão de mediação. Então, isso pode demorar 1 semana ou alguns dias, 4, 3 dias, dependendo dos casos. Umas demoram mais, outras nem tanto. E faz a proposta para a realização da mediação e são submetidas à sessão. Então, na prática, e não pagam nada. É preciso deixar claro também. É gratuito. É preciso frisar essa parte. Exatamente, é gratuito. Chega lá nos serviços, encontra pessoal para atender, não se paga nada. Tem disponível o mediador, que está ali para facilitar a comunicação. De forma gratuita. De forma gratuita. Tem ali defensor, né, que são os mandatários judiciais que acompanham as partes para a sessão de mediação. Tudo gratuito. E esses serviços estão todos lá disponíveis. Eles vão para a sessão, as partes constroem o seu acordo, né? Constroem a solução para o seu problema. O mediador só está ali para facilitar a comunicação e os mandatários também estão ali para velar sobre a legalidade dos atos praticados. Exatamente, eventuais acordos e acompanhar as partes para a construção da solução. A construção da tal solução. Exatamente. E é tudo gratuito, não paga nada, chega ali, é recebido com um tratamento personalizado e tal. E tem a solução do seu problema em 1 semana, 2 semanas, e sem pagar nem advogado, nem custas no tribunal. Em tempo útil, célere, bom tratamento. Exatamente. Num ambiente aconchegante, com pessoas sempre sorridentes. Não temos a burocracia, como anteriormente disse, do cartório, da secretaria. Exatamente. Tem água, tem café, tem chá. Tem água, tem café. Não, confirmo. Posso até dizer, em nome dos colegas advogados, que temos feito muito uso dos serviços, razão pela qual nós, como MBC, por perceber a importância deste mesmo serviço, solicitamos aos serviços e hoje está aqui a meritíssima juíza para explicar o que é isto, não é? E creio que pela qualidade do sujeito que aqui se encontra vai dar mais credibilidade a estes serviços, e as pessoas que irão e que estão a acompanhar certamente o nosso programa vão ter mais conhecimento e poderão, acredito que depois disso, garanto mais uns 1000 processos por mês. Com certeza. As pessoas estão a ver, os que ainda não conhecem os serviços, de certeza que irão para lá. E explicar também que os serviços não são apenas para os advogados, são para todos aqueles, não é? Que têm um conflito ou que acham-se num conflito. É para todo cidadão. Exato. Que precisa. Não só para o carente, este pode usar e recomendo que faça o uso, mas para todos os outros. Nós temos instituições, temos empresas que recorrem a esses serviços, mesmo por causa da celeridade e também por não ter custos, né? E importa salvar que o acordo que lá, embora é um tema que chegaremos mais adiante, o acordo que lá se exara, ele tem força executória, não é? Tem. Portanto, é um aspecto também bastante importante a se ter em conta. Sim. Mas continuando, doutora, com o rol de questões que nos tem, ou que aqui nos atém, gostaríamos igualmente de explicar e perceber melhor quais são os tipos de conflitos que podem ser resolvidos através da mediação judicial. São cíveis. Os conflitos são de natureza cível. Todos aqueles suscetíveis de transação,
são resolvidos nos serviços de mediação judicial. Exato. Contratos, disputa de terrenos e vários outros. São essencialmente contratos, dívidas, exatamente. Acredito que é um escopo muito grande maioritariamente que são dívidas. Acho que nos bastidores tem havido alguma conversa sobre o fato do serviço de mediação chegarem a acordos e solucionarem questões de dívidas grandes até com os bancos. E estes saírem sem nada. Questiona-se essa questão. Acha-se que também os serviços mereciam algum reconhecimento, não é? Acreditamos que o próprio tribunal já dá uma estrutura, mas poderia haver um apoio e não só. Poderia também servir para que pudesse se expandir um pouco mais, não é? Acreditamos que os serviços ainda têm este desafio. É um tema igualmente que iremos abordar mais adiante, mas acreditamos que tem esse desafio de expansão, pois pode não se encontrar em todo lado onde é necessitado. E este acréscimo, esta contribuição que poderá vir, principalmente em acordos dessa natureza. Olha, não faz sentido resolver uma contenda de tribunais de valores altíssimos e não sair com nada. Não faz muito sentido. Olha, é preciso primeiro vermos o sentido, né, dos serviços. Não é por acaso que se chamam serviços de mediação. São serviços, é porque o próprio tribunal resolveu oferecer de si para o cidadão, né, de forma gratuita, como estivemos aqui a dizer, a referir. Os cidadãos chegam e não pagam nada. E não podemos fazer diferença. Estamos ali naquele serviço para servir o cidadão. Ele chega com problema, é atendido, apresenta e tal, vai à sessão e resolve o seu problema. Ele constrói, nós só ajudamos a construir a solução, ele tem lá a solução. E fala-se hoje em relação à remuneração dos mediadores e etc. É um assunto que está em andamento, é um processo que o venerando presidente está ainda a resolver, e isso requer questões, né, que não têm só a ver conosco, né, o próprio Estado, né, é preciso haver leis que regulamentam esta questão, mas é um assunto que está-se a trabalhar nele. Mas eu creio que, salvo a questão legalista, produção do quadro legal, etc., eu garanto que, tendo em conta a natureza, tendo em conta o sucesso que tem vindo a ter os serviços, não haveria objeção em uma contribuição ínfima, não é? Por parte de quem procura, principalmente tratando-se de instituições, não é? Há experiências, temos ouvido relatos de que grande parte das instituições bancárias tem feito uso daqueles serviços e tem saído de lá com acordos que culminam com o sucesso daquilo que tem sido a sua procura. É preciso fazer, se calhar, algumas alterações, porque nosso lema é, de fato, não receber nenhum tipo de agradecimento, né? Isto é, o próprio serviço é regido não só por um regulamento, mas também por um código de conduta dos mediadores. Exato. Nem os serviços, nem os mediadores, muito menos os defensores que lá estão, devem receber qualquer gratificação. Isso é mesmo para manter a integridade dos serviços, né? Nós fomos concebidos para oferecer esses serviços aos cidadãos de forma gratuita. Então, este é o lema, né? A não ser que futuramente, provavelmente, as coisas possam mudar ou alterar. As coisas possam mudar, mas esse é um lema. Tanto é que tem sanções até, né? Há sanções para quem for encontrado a receber alguma gratificação. Exatamente. Por parte de qualquer uma das partes. Isso compromete a imparcialidade do processo e a integridade dos próprios serviços. Exato. Na verdade, analisado nesse prisma, acredito que o sucesso dos próprios serviços advém exatamente desta isenção, pelo fato de não receber. Pois é. Até porque
analisado igualmente nesse prisma, o recebimento de alguma coisa pode até vir a manchar a qualidade que estes serviços têm. Sem dúvida. É um bom ponto de vista, acredito que discutível, mas é um bom para um outro debate futuramente, naturalmente. E continuando, doutora, gostaríamos igualmente de perceber que vantagens a mediação judicial oferece em relação ao processo judicial tradicional. Várias vantagens, desde já, e viemos a falar já há muito tempo. Em relação aos custos, né? O processo de mediação é totalmente gratuito, como acabamos de falar. Diferente do processo judicial, que cobram-se custas, preparos e impostos, né? e outras taxas. Mas é tudo através da lei, né? Tem esta desvantagem no judicial e não só, é mais burocrático, esse processo judicial é mais burocrático. Tem normas muito burocráticas. Diferente da mediação, como eu me referi, a parte que está interessada vem e nós convidamos a outra parte que está também, ela tem que mostrar que está também interessada e são submetidas à mediação e chegam a um acordo ou a um impasse, dependendo do caso. E se por algum motivo não terminam as sessões de mediação, vão adiando, etc., e depois de 2 meses, nós temos que obrigatoriamente extinguir o processo. Nada obsta que as partes voltem novamente e introduzam o pedido e a gente vai tramitar. Mas para uma nova apreciação. Não podem passar de 2 meses. Mais de 2 meses. É por isso que é célere, né? Essa é uma vantagem. E até me referi aqui que às vezes é um dia, se as partes vêm juntas, a gente consegue resolver o problema. Quer dizer, as partes conseguem construir uma solução para o seu problema. É rápido, né? Como disse, por causa do tempo. É rápido também e pronto, tem o tratamento é menos... Não há um juiz que determina a decisão, né? Com base na lei e a sua consciência, mas está lá um mediador que vai facilitar a comunicação entre as partes. Ele não decide, ele só facilita a comunicação. As partes é que constroem a solução para o seu problema. Certo, doutora. Denota-se, está claro que as vantagens são maiores que são um processo... muitas e vale a pena. E vale a pena. Eu acho que as pessoas eu recomendo, as pessoas deviam aproveitar os serviços, né? Deviam fazer o uso dos serviços. Nós estamos ali exatamente como o próprio nome diz, para servir, né? De forma gratuita. Então, não há burocracia, não há formalismo, é tudo essencialmente oral. E as partes em pouco tempo têm a solução. Certo. Fica-se com um desafio não só para vocês como serviços, mas igualmente para nós como órgão de comunicação social, para difundir mais os serviços. Nós cá nas cidades, acredito que em quase tudo que é cidade onde hajam conflitos, pode até ser com muita facilidade conhecido este serviço, mas acredito que também há localidades que não sabem da existência deste serviço e também têm seus conflitos, não é? Portanto, ficamos ambos desafiados a melhorar e a difundir mais. Sim, eu só queria acrescentar que os serviços estão implementados nas outras províncias também, não é só na cidade de Maputo. Sim. Temos na província de Manica, né, na cidade de Chimoio, no Tribunal Provincial de Chimoio. Temos em Sofala, no Tribunal Provincial de Sofala, em Inhambanho também, em Nampula, né, e na cidade de Maputo. Por acaso já temos na província de Maputo? Ainda não. Ainda não temos. Certo. Portanto, ainda assim, denota-se a necessidade de maior expansão. É preciso expandir, sim, e está-se a trabalhar nesse sentido. Percebe-se que apenas encontra-se nas cidades. Ainda não temos nos distritos. Eles trabalham junto às províncias, aos tribunais provinciais. Não significa que os cidadãos do distrito não possam usar os serviços. Até porque interessa, não é? Podem, até porque não usamos a lei, né? Não tem okay. problema de jurisdição, de competência. Competência As partes têm que querer e submetem-se e resolvem-se. Certo, doutora. Esta pergunta é interessante a seguir. Quais são os principais custos associados à mediação judicial? Estes serviços são realmente gratuitos? São. Lá, como eu disse, não cobramos nada e ai de quem receber alguma gratificação pelos serviços prestados lá, né?
É tudo gratuito, podem confiar. Não, e nós... E é claro que pode acontecer uma e outra situação, né? A nossa revelia. Mas nós temos adotado mecanismos digamos assim, de controle, né? Que é para evitar isso. Até porque quando os mediadores são formados e mesmo os mandatários judiciais que trabalham, que colaboram conosco, que são os advogados estagiários, né? E os técnicos do IPAS, quando eles chegam pela primeira vez, nós fazemos uma espécie de palestra, que é uma indução. Uma indução, sim. É lá onde nós explicamos como é que os serviços funcionam e quais são os cuidados que têm que terem atenção. E um dos cuidados, uma das coisas que a gente informa é que, de fato, os serviços são gratuitos e estamos proibidos de pedir ou receber qualquer gratificação pelos serviços prestados lá nos serviços de mediação judicial. Então, isso é muito sério. É muito sério para nós, então, e é preciso manter a integridade dos serviços. E pronto, a qualidade também, mas a qualidade tem a ver com a formação, né? Tem que ser de qualidade, mas para manter a integridade é preciso ter esse mecanismo de controle. É um desafio, né? Mas temos feito. Certo, temos feito acontecer. A outra questão, já havíamos introduzido de forma tímida, mas acredito que vamos abordar mais. Como garantir que as partes que recorrem à mediação mantenham a imparcialidade e independência do mediador? A imparcialidade, quando se fala da imparcialidade, tem a ver com uma postura de estar aí sem preconceitos, né? Sem julgar as pessoas e a situação, né? E pronto, essa imparcialidade é um princípio até constante do Código de Conduta. Ele tem que ser imparcial. Então, quando está lá, ele deve receber as pessoas. Primeiro, acho que importa salientar, ele tem acesso ao caso naquele dia da sessão. Não tem antes. Logo, não tem contato com as partes. Ele está ali, entra para a sessão, encontra o caso, lê o que tiver ali escrito e recebe as partes. E é ele que tem a obrigação de dizer às partes qual é o papel dele e se ele identificar que há algum ato que possa comprometer a sua imparcialidade, ele tem que pedir escusa imediatamente. Então, ele tem essa obrigação. E as partes são informadas logo, até no primeiro dia que chegam. São informadas como é que o serviço funciona e que aquilo é gratuito, etc. Que tem um mediador que não faz absolutamente nada, senão facilitar a comunicação delas, né? Isso em relação à imparcialidade. E mesmo para perceber melhor esta questão que traz, quais seriam os atos que poderiam incorrer a uma não imparcialidade, ou que poderiam incorrer para que o mediador de por si solicitasse a escusa? Por exemplo, alguém que tenha já acesso ao litígio de alguma forma, né? Pode ter ali algum familiar que ele acha que possa de alguma forma comprometer a sua imparcialidade. Conhecer alguma das partes. Exatamente. Ter uma tem relação, que ser honesto, claro. ele, sim, né? Sim. Ele tem que identificar e logo pedir escusa, porque se não for assim e se descobre que isso aconteceu, como é que se pode descobrir? Na sala da mediação, normalmente há um mediador mais antigo em termos de precedência, né? Exato. Que ele observa as mediações. Exato. E a coordenadora também observa as mediações. Exato. Então, estão aí, de certa medida, também para ver se há salvaguardar. se há alguma qualidade, se há algum ato que possa acontecer e que possa comprometer o bom serviço, o bom nome também dos serviços, né? Então, pronto. Estes são alguns dos aspectos que exatamente podem que contribuir podem. E contribuem. Mesmo a parte também pode dizer, né? Pode dizer, olha, não, eu não quero este mediador porque já tem. Sobre isso. Ou eu quero aquele. Exato. Esta é que seria a próxima questão.
a parte ou as partes têm esta prerrogativa de solicitar um mediador por sentir-se confortável com ele Podem fazer. e não entra em confronto com a lei? Podem fazer. Não, é de regulamento. Está previsto. Está previsto. Eles podem. Nós temos uma lista, né, dos mediadores que estão em serviço, ou escalados para aquela data, ou para aquela semana. Então, a parte se vai para lá muitas vezes e entende que prefere, para aquele caso, para aquele tipo de problema, prefere um mediador, pode pedir. Né? E há de ser analisado e ver seu pedido. Exatamente. E naturalmente, não havendo nenhuma destas questões que trouxe anteriormente, nada impede que pode-se conceder. Pode sim. É de regulamento. É necessário frisar que sempre, com o desenrolar da conversa, percebe-se a importância destes serviços e demonstra-se, fica demonstrado de forma clara que estes serviços são muitíssimo importantes. São. E tem um regulamento bom também. Os próprios serviços. Sim. Que tem tudo positivo. Pois. Certo, meritíssimo. Continuando. Gostaríamos igualmente de explicar ao telespectador se a mediação judicial exige a presença de advogados e qual tem sido o papel da advocacia nesse processo. Acho que é importante frisar, quando concebeu-se o serviço de mediação judicial, como eu disse ou me referi anteriormente, foi por iniciativa do venerando Presidente do Tribunal Supremo. E houve um acordo, um memorando de entendimento com a Ordem dos Advogados e com o IPAS, né, que é para juntos levarmos a cabo esta atividade. Então, a Ordem dos Advogados envia para o serviço de mediação judicial advogados estagiários. Eles, como requisito, eles devem frequentar ou participar nas sessões de mediação que funcionam junto ao Tribunal Provincial. Então, essa parceria, eles entram como parceiros nossos, né? E são escalados também à semelhança dos mediadores e assessoram as partes. E o serviço é gratuito. Em relação ao mandatário, advogado de fora, que não coopera com os serviços, a parte pode optar. Renuncia àquele mandatário que lhe é oferecido e pode optar a constituir um advogado. Em relação a esse advogado, ele de certeza lá fora há de pagar, né, os honorários, mas é obrigado a trazer uma procuração para juntar ao expediente. E a presença deste advogado que é pago, uma vez que os de casa não são, não existe um conflito, nada compromete que ele possa estar lá. Não, e nós não temos nada a ver com o que acontece com o advogado e a parte fora dali, né? A parte é livre de aceitar os serviços, assim como foram concebidos, ou de procurar e constituir um outro advogado para assessorar nos serviços. Mas tem tudo, né? Tem tudo e como disse, tem regras muito estritas, e o regulamento é bom e deve ser realmente, regras devem ser cumpridas. Certo, meritíssima. Vamos agora observar o nosso primeiro intervalo. Temos compromissos comerciais com os nossos patrocinadores e voltamos dentro de instantes. Assim, caro telespectador, pedimos para que aguarde, depois voltamos dentro de instantes. Até já. Bem-vindo à segunda parte do programa Estado de Direito e temos conosco a meritíssima juíza. Sim? Manuel? Isso para repetir. Ok. Conta. Começar. Sim. 3, 2, 1, gravar. Boa noite. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa Estado de Direito, onde temos como convidada a meritíssima juíza presidente da 4ª Secção Civil do Tribunal Judicial da cidade de Maputo e coordenadora dos serviços de mediação no mesmo tribunal, a meritíssima doutora Sofia Suleiman Majate. E juntos estamos a analisar
aquilo que são as prerrogativas, as perspectivas, os desafios dos serviços de mediação judicial do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. E quando saímos do intervalo, Meritíssima explicava-nos sobre a exigência da presença do advogado. E nasce uma outra questão sobre esta exigência. Meritíssima, é sabido, e bem o sabe, é Meritíssima que lida com o processo civil, acredito que pelo tempo de carreira conhece muito bem esta questão, o artigo 35, a linha B, que concede à parte a prerrogativa de, apenas pelo simples pronunciamento dele ou da parte, de que sim, este é o meu advogado, a oportunidade de o advogado estar lá presente e poder acompanhar os serviços, sendo necessário, e naquele prazo estabelecido por lei, fazer juntar a procuração. Por exemplo, vamos supor que, e a Meritíssima deve saber melhor do que eu, porque o cidadão hoje em dia é informado e tem este conhecimento jurídico, sempre que é notificado para comparecer em tribunal ou em alguma instituição, e principalmente o serviço de mediação judicial, porque ele, como já carrega lá, serviço de mediação judicial do Tribunal Judicial, as pessoas assustam-se. Muita gente, por exatamente iliteracia ou por ser incauto na matéria, assusta-se quando é convocado para a presença de um tribunal e já vai com o seu advogado. Suponhamos que ele faça isso, leva o seu advogado para aquele dia. Trouxe anteriormente aqui a Meritíssima de que, se ambos chegarem aos serviços e predisporem-se a conversar naquele momento, sem antes aquele preparo que a Secretaria deve ter, da notificação, etc., estão ali, apareceram com os seus mandatários, não tem procuração forense, não podem chamar a colação o 35, a linha B, do Código de Processo Civil? Como eu disse logo à partida, nós somos regidos por um regulamento. Exato. Não usamos as leis. Exato. É claro que esta componente nos acompanha, né? Exato. Mas não a todos também. Exato. Né? O que tenho recomendado, e é do regulamento, as partes que não querem fazer o uso do que nós temos disponível, como, nomeadamente, o uso do advogado ou do técnico que está lá, o advogado estagiário, ela pode constituir um mandatário. E a Constituição é por meio de uma procuração. Não tem naquele momento nada obsta que vão à sessão, mas assinam o acordo, se for o caso, mas não levam ao acordo. Okay. Tem que completar o expediente para depois levarem. Podem trazer no outro dia e depois levarem. Anexar Exatamente. Mas não, nada obsta que façam isso. Não se proíbe com que o advogado esteja presente na sala pela mera ausência da procuração. Não, ele pode ir à sala, depois ratifica, né? Isto é, há um mecanismo de supressão. Sim. Nada obsta. Né? Nós queremos que o processo seja célere, não sei o quê. Eu não vejo problema nenhum nisso. Pode-se fazer. Certo, Meritíssima. Não há problema. Mais uma demonstração da importância. É que a tramitação é flexível. Então tudo vale, não é burocrática. desde que seja dentro do regulamento. Exatamente, não estamos ali para complicar. Né? Desde o momento que a gente não fuja do regulamento, o que puder se fazer, faz. Aquilo é tudo muito flexível. Não tem problema. Eu pelo menos não vejo nenhum impedimento. Não. Meritíssima, continuando, temos várias questões e o tempo nos foge. Existe alguma fase processual em que a mediação deixa de ser possível? Se sim, quando? Algumas. Há vários aspectos. Quando as pessoas chegam para pedir a mediação, há uma triagem que se faz. Do que problema está a trazer, quais são os problemas que tem, etc. E a gente analisa, a Secretaria analisa se aquilo é um processo crime, se é um processo passível de mediação ali naqueles serviços, né? Porque acontece vezes que logo a partida dá para ver que aquilo não é um processo, não é um assunto civil, é criminal. Então nós dizemos, olha, vai à Procuradoria ou vai à Esquadra e submeta lá, vão lhe atender. Às vezes não se vê lá e vê-se na sessão de mediação. Também já aconteceu.
que o mediador vê e que há ali qualquer coisa criminal e faz a informação. E nós enviamos para as entidades competentes. Isto é uma situação em que foi submetido um caso, então não é possível terminar nem mediar. Exato. Mas há vezes que as pessoas vêm, submetem a mediação e desistem. Certo. Desistem, não aparecem, marca-se a sessão, não vem, ou vem uma, outra não vem, e nós vamos ligando, vamos mandando mensagem, a outra parte está ali à espera, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e nada acontece, nós informamos a outra parte, olha, a outra parte não quer, pensamos que desistimos, e estamos nesse tempo, não podemos continuar, vamos encerrar o processo, e se ela amanhã quiser voltar e para submeter-se à mediação, porque é voluntária, né? E ela submete-se. Submetemos a outra mediação. E há situações também, por exemplo, que as partes começam uma mediação e fora dos serviços alcançam um acordo. Alcançam um acordo e não vêm dizer, por exemplo, que alcançaram um acordo, pura e simplesmente desaparecem. Depois de 2 meses nós arquivamos. Mas nós recomendamos, nestes casos, que nos dão a conhecer, que nos deem a conhecer, e depois nós encerramos o processo como se fosse um processo mediado e com acordo já. Exato. Até porque é mesmo para a boa organização dos próprios serviços. É preciso organizar. E faz parte daquilo que é no âmbito da organização, que é o resultado final. Exatamente. Não é? Portanto, para onde é que a gente caminha, né? Para onde é que estamos a ir? Quais são as dificuldades e os desafios que nós enfrentamos e que as partes também enfrentam? Exato. É preciso sempre estar atento para vermos que é também para melhorarmos os nossos serviços. Chamamos a atenção, assim, caro usuário dos serviços, que sempre que alcançar um acordo fora daquilo que for as prerrogativas ou daquilo que dos serviços em si, aproxime e dê a conhecer que já alcançou este acordo, por forma exatamente a facilitar e a melhorarmos a qualidade dos serviços de mediação, que é o que se pretende. Meritíssima, continuando, gostaríamos igualmente de saber como a mediação contribui para reduzir a morosidade e a sobrecarga dos tribunais de Moçambique. Acho que toda essa nossa conversa vai desembocar nisso. É óbvio que o serviço de mediação judicial é uma ferramenta essencial para o nosso sistema. É óbvio. Né? Não deve haver dúvidas em momento algum sobre isto. Sim, estamos a falar de uma média de entrada de quase 200 processos mensais, casos mensais. E findos por acordo, perto de 80. Por impasse, 15, 10, por aí. Então, é só reparar se entram 200 processos, mais ou menos, ou 180 processos. Nos serviços de mediação, significa que os tribunais não receberam 200 processos naquele mês. E naquele mês. Então, 200 processos não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Logo descongestiona, né? Os cartórios e o próprio Tribunal Judicial. Se resolvemos, se findamos, por exemplo, como eu estava a dizer, 80 processos, são 80 sentenças que seriam elaboradas pelos juízes e não foram. Foram acordos que saíram em tempo útil, que diga-se disso. Em tempo útil, num mês. Então, logo a partir daí dá para ver que realmente estes serviços vieram de alguma forma para melhorar, não só melhorar, mas comatar os desafios dos tribunais judiciais. Né? E tem vindo a reduzir realmente as entradas. Mas é preciso fazer-se um estudo melhor para saber se é devido aos serviços de mediação ou há mais fatores ou elementos que contribuem. Também a demanda nos tribunais de distrito também, nas secções cíveis também podem ditar
podem estar a ditar essa redução de entradas, né? Nos tribunais de província, cíveis de província. Não sabemos ainda, é preciso, isso é uma análise que eu estou a fazer aqui. Carece assim, de um estudo para confirmar. Exatamente, mas que está a ajudar, ajuda bastante. Mas há interesse em saber, efetivamente... É preciso fazer, mas isso requer um estudo mais apurado para vermos. E também há um aspecto que é preciso ter-se em conta em relação aos processos que são decididos, aos casos que são... Nós evitamos falar de processos, né, que é para não confundir. São casos ou expedientes para mediação. E a nossa capacidade atual é de realizar 9 sessões. Por dia. Por dia. Mas temos interesse em que façamos pelo menos 15 sessões. Certo. Mas isso requer espaço, né? Melhores condições. Mais espaço, porque mediadores, defensores existem. Então precisamos de mais espaço e estamos a trabalhar nisso para expandir termos espaço, mais salas, para termos mais mediações diárias. Isso ia aumentar muito a quantidade de processos resolvidos ou findos, ou mais acordos, etc. Fala sobre na senda mesmo do estudo, não é? Acredito que esta preocupação não esteja apenas assentada em Maputo. É uma preocupação que se desemboca em todas as províncias do país. Sim. É um trabalho que... É um trabalho, sim. Não, é que aqui na cidade de Maputo está a funcionar e está a funcionar muito bem, né? É por isso, e sempre foi a intenção de se expandir. É por isso que está-se a expandir e está-se a implementar em outros tribunais. Certo. A ideia é mesmo esta, é para que não administremos sozinhos. Certo, meritíssimo. Mesmo na senda das nossas questões, gostaríamos igualmente de saber quais são os requisitos legais para que um acordo obtido por mediação tenha força executiva. Aí sim, aí nós temos que observar a lei. Exato. É por isso que os advogados estão lá, okay. Os técnicos jurídicos, exato. Né? Os advogados estagiários, exato. Ou o mandatário constituído está lá, não só para acompanhar as partes e auxiliar, mas também para velar sobre a legalidade dos acordos. E tem que ser nos termos do artigo 300, exato. Número 2, 1 e 2 do Código de Processo Civil. Certo. É preciso observar-se. Certo, muitíssimo. Igualmente gostaríamos de perceber em que medida a mediação se adapta à realidade econômica e social do país, conforme tem dito que estas são gratuitas. Acha que pelo fato de elas serem gratuitas conferem maior adesão? Acredito que sim, principalmente para os cidadãos mais desfavorecidos, né? E são muitos, pelo menos os que atualmente usam os serviços, tem surgido muitos. Eu acho que isso é bom. O tal acesso à justiça tem a ver com isso, né? Exato. A maioria é de baixa renda, né? Mas precisa dos tribunais, dos tribunais, tem conflitos, tem vida própria, né? Exato. E tem lá conflitos pequenos ou grandes. E não tem condições de contratar um advogado. Não tem condições de contratar advogado, não tem dinheiro para pagar os preparos e custas. Os preparos e custas, que é outro calcanhar de Aquiles para mas o cidadão podem fazer comum. o uso dos serviços, que é um serviço bom e de qualidade. E que confere o mesmo resultado, grande parte das vezes. O processo vezes, declarativo, né? Que é a constituição do que leva direito. anos, Exatamente. não é? Não por culpa dos meritíssimos, mas pela demanda existente nos tribunais. Mesmo a burocracia também na tramitação. Meritíssimo. Para não falar de exiguidade de funcionários. Outra questão que acredito que não foge muito desta questão, sobre os preparos meritíssimos. Exatamente para apoiar o cidadão. Qual é o mecanismo que um cidadão carenciado, tendo uma contenda que não possa ser apreciada pelos serviços, como é que ele adere, como é que ele faz entender a um juiz de que ele não tem, mas ao terminar o conflito, dependendo do resultado, se for positivo, ele poderá pagar. Tem algum conselho que pode deixar a um cidadão?
Tem esta situação? Há um incidente. Está a falar dos tribunais. E dos tribunais, sim, não sim, sim. do serviço de mediação. Não. É preciso deixar claro que Exato, no serviço exato, de mediação exato. não, Desculpa se coloca, desculpa por isso. não se coloca isto Sim, né, sim. para os E cidadãos. para o telespectador, Para exato. o telespectador que no serviço de mediação não há Não essa há questão. Essa é uma preparos. questão mesmo processual Sim. civil. Exato, né? exato. E tem regras próprias. Exato. Mesmo para a isenção de pagamento dos pagamento há preparos. um incidente que tem que correr. Ok. Né? E o juiz depois decide se... Ok. Há um incidente que deve ser desencadeado. Exatamente. Tem que certo. desencadear um incidente para ver se a pessoa Realmente não tem tem capacidade, de pagar, mas não se deixa de apreciar. Aprecia-se. No Tem que mínimo, apreciar. deve E o papel do obedecer. Ministério Público é muito importante. É preponderante. Sim. Exato, Meritíssima. Ficou muito esclarecido. Eu lhe garanto que esclareceu isto a muitos advogados também. Meritíssima, nascendo mesmo daquilo que são as nossas questões, já caminhamos a passos largos para o fim do nosso programa. Quais são os desafios que os serviços de mediação judicial ainda enfrentam para alcançar maior adesão por parte da sociedade? Acabamos falando de alguns, Exato. Falamos de alguns desafios. O principal é manter a integridade dos serviços, a qualidade e a integridade dos serviços. Essa é a nossa preocupação importante neste momento. A demanda também não é pequena, né? Então é preciso formar bem os mediadores, é preciso criar mecanismos de não é fiscalização nem controle, um mecanismo para velar pela qualidade dos serviços que é oferecido ao cidadão. E também passa por boa formação, uma formação de qualidade. Outra, falamos que é a integridade. A integridade tem a ver com a imparcialidade, né? A violação da isenção de pagamento de qualquer valores ou entrega de presentes nos serviços aos mediadores ou aos defensores. Isto é preponderante. Né? É preciso haver um certo cuidado e uma forma adotar medidas, né? Porque é para a gente levar a cabo e impedir essas práticas. Também para a divulgação, né? Os custos também não são pequenos, né? Para manter aquele serviço tem custos muito elevados e pronto, nós dependemos do Tribunal da Província, né? A nível financeiro. Então manter os serviços e de qualidade também não é assim tão barato, não é fácil. Mas pronto, são desafios que todos os setores vêm enfrentando atualmente. E nós temos esperanças que vamos ultrapassando na medida que o tempo vai passar. Certo, muitíssimo. Que estratégias estão a ser desenvolvidas para divulgar e incentivar a cidadão da mediação pelos cidadãos? Usamos algumas. Nós usamos panfletos, né, para divulgar os serviços, já divulgamos em rádios também, já divulgamos nas esquadras, e esse é um canal importante também, né? Muito obrigado. É um canal muito importante para a gente divulgar os nossos serviços e dar a conhecer aos cidadãos que eles existem e que não tenham receio de entrar lá para o tribunal. É só chegar lá e estar logo ali na entrada, né, e perguntar e procurar pelos serviços para usar. Nós estamos ali para servir. Até porque o panfleto está ali, bem grande. Sim. Não é possível ver. Todo aquele que é utente do Tribunal do Palácio da Justiça deve ter conhecimento Meritíssima, gostaríamos mesmo de saber, já mesmo na parte final do nosso programa, como é que é determinado o perfil ideal do mediador judicial? Que competências são mais relevantes? Não são tantas assim. Tem que ter bacharelato, um mediador, né? Um cidadão mínimo particular, né? Íntegro, que tenha o nível de bacharelato em qualquer formação e tenha submetido à formação
para mediadores judiciais, por nós, que tenha aprovado, né, com uma média positiva e que também tenha sido certificado pelo Tribunal Judicial. Mas também podem ser mediadores judiciais todos os funcionários de justiça, quem quiser, independentemente de qual é o seu nível, e os juízes jubilados. Também esses devem passar por formação e devem ser certificados. E por autorização da coordenadora ou do coordenador dos serviços de mediação judicial, também pode ser nomeado mediador qualquer cidadão que prove que tem alguma experiência na resolução alternativa de conflitos. Né? Que seja uma pessoa idônea, também pode ser mediador, mas todos têm que passar pela formação e têm que ter a certificação. Não se exime, não há como fugir disto. Não, tem que ter a formação especializada. Sério, meritíssima, mesmo como questão final, gostaríamos de perceber de Vossa Excelência que mensagem gostaria de deixar aos telespectadores para que compreendam a importância da mediação como instrumento eficaz da resolução de conflitos. O que eu ia dizer, e no fundo já falamos sobre isso, façam o uso dos serviços de mediação judicial. Nós estamos ali, como o próprio nome disse, eu já me referi antes, para servir ao cidadão. Façam uso, não se paga nada, é gratuito, está lá tudo oferecido, o advogado está lá, é oferecido, o mediador está lá, também não precisa pagar o mediador, tem funcionários que atendem com muito cuidado, muita atenção. Então, façam uso dos serviços para resolver os vossos problemas. Na verdade, ali os serviços não estão para resolver os problemas das pessoas. Não é o serviço que resolve. As pessoas é que constroem a solução, trazem o problema e elas mesmas constroem a solução para o seu problema. Então, isso tem vantagens, é muito importante. Não está ali um juiz com martelo que vai dizer a solução é esta. Né? Nós estamos ali para ajudar na comunicação, etc. E vale a pena, não se paga nada. Ali, o que eu ia dizer em suma é que acontece tudo o que acontece no tribunal, mas rápido e de graça. Né? Rápido e de graça, pelo menos para os processos cíveis, podem levar lá aos serviços de mediação judicial, dar entrada. Se a outra parte quiser, nós vamos ajudar a construir a solução. Certo, meritíssima, muitíssimo obrigado por ter acedido ao nosso convite. A MBC agradece. Nós acreditamos que o telespectador igualmente agradece por esta aula de sapiência sobre os serviços judiciais de mediação. Assim, caro telespectador, assim o que é, o nosso muito obrigado por ter nos acompanhado durante este tempo de conversa com a meritíssima juíza Sofia Suleiman Manjate, ela que é juíza presidente do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, na 4ª secção civil, e igualmente coordenadora dos serviços de mediação do Tribunal Judicial na mesma cidade. E foi assim que tivemos hoje a conversa sobre as prerrogativas, os desafios, as perspectivas dos serviços de mediação judicial da cidade de Maputo. Se não conhecia, já conhece. Tendo um conflito, não precisa correr de imediato ao tribunal, pode sim aproximar aos serviços, quem sabe, num prazo de 2 semanas ou 2 meses máximo, tenha o seu acordo, tenha o seu problema resolvido. Tarde Explorador, uma vez mais, muito obrigado. Prometemos voltar próxima semana, à mesma hora. Até já.